A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, em Cristo Jesus. Gostaria de falar sobre o medo é um espírito? Em 2 Timóteo 1,7 diz: Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Por estranho que pareça, tem pessoas que acreditam que existe o espírito do medo. Aliás, nesses últimos tempos, o que tem surgido de espíritos por aí está fora da nossa imaginação. É espírito de confusão, é espírito de achismo, é espírito de fofoca, é espírito de pobreza, é espírito de perseguição e por aí vai. Mas Paulo escreveu a Timóteo. Quando ele escreveu a Timóteo, ele não falava de um espírito que poderia assombrar seu discípulo, mas de um estado do ser. O triste nisso é que tem escritores famosos escrevendo que cristãos precisam de libertação espiritual do espírito do medo, quando o medo nunca foi um espírito, e sim um sentimento. A Bíblia diz que Deus não nos deu o espírito do medo, e sim de poder. E aqui no sentido de não sermos covardes ou tímidos. Se existe, e eu disse se existe o espírito do medo, então também deve existir uma outra forma de expulsar os demônios, sem ser o nome de Jesus, pois a Bíblia nos fala que o perfeito amor lança fora o medo. Então, dentro desse pensamento, podemos colocar nesta forma: você tem o espírito do medo? Em nome do amor, sai fora dele. É um absurdo que muitos escritores têm colocado em seus livros e fazem com que cristãos incautos se distanciem da perfeita direção de Deus, dada em sua palavra. No perfeito amor não existe medo. Logo, se o medo pode ser vencido pelo amor, não é um espírito. Já vamos deixar claro aqui que também não existe o espírito do amor, e sim um sentimento, algo de nossa alma e que não é de nosso ser espiritual. Precisamos entender o que é alma e espírito para não cairmos nessas armadilhas de ensinos errados. A ciência já encontrou mais de 600 tipos de medo, e isso há algumas décadas atrás. Com tanta gente hoje e muitos modismos, não me surpreende se ultrapassar mais de 1000 tipos de medos. Existe o medo natural, fisiológico, que é saudável e que nos protege. Mas tem o medo em nossos sentimentos, criados em nossas almas por nós mesmos. O medo que não é fisiológico traz tormento e faz a pessoa sofrer. Mas isso não é um espírito, embora Satanás possa usar esse sentimento para trazer um afastamento de Deus. Veja, por exemplo, o caso de Adão e Eva no Jardim do Éden. Quando pecaram, Adão disse: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Está lá em Gênesis capítulo 3, verso 10. Vejam que o medo levou Adão a fugir da presença de Deus. Nesses casos, o medo pode levar uma pessoa a se afastar de Deus. Mas isso não é um espírito de medo, e sim um sentimento de culpa que o levou a ter medo em sua alma. Muitas pessoas confundem seus sentimentos e acham que tem espíritos influenciadores atormentando suas vidas, mas na realidade é um problema de percepção e entendimento do que é um espírito e do que é sentimento. A Bíblia fala sobre espírito de ciúmes, espírito de sabedoria, espírito mentiroso, espírito oprimido, espírito de entorpecimento, espírito de aversão, espírito de ganância, espírito excelente, espírito de prostituição, espírito de Zorobabel, espírito de Josué, espírito de santidade, espírito de mansidão, espírito vivificante, espírito do vosso entendimento, espírito da verdade. E tantos outros, todos vindos de sentimento do homem. Alguns vêm da parte de Deus, mas muitos deles se manifestam pelo fato do homem estar caído, de não estar transformado em Cristo Jesus. Pois quem está em Cristo Jesus, preste atenção, nem a morte ele teme. Veja os cristãos primitivos e a história da igreja, por exemplo. Mas tem os espíritos, sentimentos que vêm de Deus, e nesse caso não se trata também de um ser espiritual, mas de um sentimento vindo da parte de Deus sobre o homem. Por exemplo, espírito de justiça, espírito purificador, espírito de poder. Além disso, é claro, existe o lado espiritual, que é o Espírito Santo que vem sobre você,
o espírito de vida que está em nós, ou ainda a ação de demônios. A Bíblia nos fala sobre espírito imundo, espírito mudo, espírito de enfermidade e assim por diante. Resumindo, existem 3 tipos aqui que precisamos entender: o sentimento do homem, sentimentos vindos de Deus e o lado espiritual. Mas jamais sentimentos do homem são espíritos que precisam ser expulsos. Libertação, sim, pois quem não está em Cristo ou se afastou de Deus, como no caso de Adão e Eva, precisam ser libertos da culpa para não terem mais medo. Quando João fala, provai os espíritos se vêm de Deus ou não, ele está se referindo se a conduta, o pensamento vem da parte de Deus e está de acordo com a palavra do Senhor. Em João 4, verso 2 diz o seguinte: nisto reconhecieis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. O que João queria dizer? Ouça o que a pessoa está falando para entender que tipo de pensamento e sentimento ela tem por Jesus. Isso não é entrevistar demônio, viu? É escutar pessoas. A Bíblia diz que o perfeito amor lança fora o medo. E o que é o perfeito amor? É quando você perde o amor de si mesmo, de suas coisas, de seus pertences e tem todo o amor voltado para Deus e para o próximo. Quando isso ocorre, o medo vai embora, pois não há nada neste mundo que possa lhe prender ou criar algum tipo de raiz, de tal forma que você fique preso e não tenha uma livre vida com Deus e plena com o Senhor. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Isso é para os perdidos ou afastados de Deus. Cristãos firmes em Jesus não precisam ter medo de nada, pois tudo já pertence ao Senhor. Seu passado, presente e futuro estão agora nas mãos de Deus. Ele é Senhor sobre você e cuida de você. Não precisa temer coisa alguma, nem buscar libertação de algum medo. Basta apenas confiar no Senhor. Que Deus te abençoe.